Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre anemia falciforme. Meu grupo é composto por mim, Samara, e minhas colegas Fabiane, Fernanda, Jamile, Josineide, Nadine, Jéssica Suane e Neomara. Há muitos anos na África, a malária matava muitas pessoas e por esse motivo a natureza humana encarregou-se de se proteger contra a morte pela malária, provocando nessa população uma mutação genética que alterou a informação que vem do gene que codifica a cadeia beta da hemoglobina. Em nosso país, por receber uma grande população de africanos e por apresentar alto grau de mistura de raças, existem muitas pessoas que possuem a anemia falciforme, principalmente os afrodescendentes. A anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais comuns em nosso país. O Brasil tem prevalência média de 2% no traço de falciformina da população geral e de 2 a 10% entre pretos e pardos. Bem, e como é que desencadeia essa anemia falciforme? A anemia falciforme ela é desencadeada devido a uma mutação genética, uma mutação no gene beta-globina, que acaba deformando os eritrócitos. E tudo acontece devido à substituição das bases nitrogenadas. O códon GAG é trocado pelo códon GTA, a adenina é trocada pela timina. E aí vai formar uma molécula mutante, que é chamada de hemoglobina S, ao invés de formar a hemoglobina normal, que é a A. E essa modificação nas estruturas dessas moléculas, elas levam a alteração nas propriedades fisicoquímicas, fazendo com que a hemoglobina S ela seja menos negativa que a hemoglobina A, por isso que a sua mobilidade é mais lenta do que a hemoglobina A. Bem, além disso, o ácido glutâmico na hemoglobina A, na posição 6, ele consegue auxiliar no afastamento das moléculas desoxigenadas. Já a valina, ocupando essa mesma posição, ela vai ajudar na polimerização em condições de teor de baixo oxigênio. Eu vou falar sobre a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença hereditária de caráter autossômico codominante, em que os eritrócitos apresentam um formato semelhante à foice. O nosso sangue é formado de células vermelhas, que são chamadas de hemácias. Essas hemácias possuem um formato arredondado, repleto de pigmentos, que são denominados de hemoglobina A. Essa hemoglobina A, juntamente com o ferro, tem a função de levar oxigênio para os pulmões e para todo o nosso corpo, a fim de um bom funcionamento dos nossos órgãos. A anemia falciforme, em vez de possuir a hemoglobina A, possui a hemoglobina S. Essa hemoglobina S possui o afoiçamento, que gera várias complicações no indivíduo portador da anemia falciforme. Essas células da hemoglobina S, que tem a função de levar oxigênio, acaba obstruindo os vasos sanguíneos, com isso gerando várias complicações, como por exemplo um infarto e a destruição das células. Vou falar um pouco sobre o traço falciforme. Mas o que é um traço falciforme? É uma alteração genética herdada dos pais. Ou seja, o bebê ao nascer, ele recebe um gene da hemoglobina A, que é caracterizado normal, e outro gene da hemoglobina S, que é o anormal. Sendo que esse indivíduo, ele não vai desenvolver a doença, ele será apenas um portador. Mas caso futuramente ele venha a querer ter filhos, é aconselhado que ele procure um aconselhamento genético. Mas para que esse aconselhamento genético? Esse aconselhamento genético é devido à probabilidade do seu descendente vir a desenvolver a doença. Por exemplo, casais com traços falciformes, eles vinham a ter filho, eles vão ter 25% de chance
de ter filho normal e 25% com a doença falciforme e 50% com os traços falciformes. Segundo alguns estudos, 250 mil crianças no mundo inteiro nascem com anemia falciforme, sendo que 3.500 no Brasil, com uma prevalência de 1 para 1.000 com a doença falciforme e 27 para 1.000 com traço falciforme, principalmente no estado do Nordeste e do Sudeste. Eu vou falar um pouco sobre as apresentações clínicas mais comuns em pacientes com anemia falciforme, que são anemia hemolítica, crise hemolítica, crises álgicas, crises do vasos oclusivas, com possibilidade de infarto de vários órgãos. Essa apresentação clínica ela é mais prevalente em população afrodescendentes. E a maioria dos pacientes, eles abrem o quadro na infância, com crises álgicas ou crises vaso-oclusivas. A anemia hemolítica, ela é consequência das propriedades anormais da hemoglobina S, por crise de falcização, que leva à destruição eritrocitária e pela menor sobrevida das hemácias. Já as crises álgicas e crises vaso-oclusivas, elas são de episódios dolorosos, agudos, que ocorrem devido à vaso-oclusão aguda da microcirculação por células eritroides falcizadas, que pode ocorrer espontaneamente e as mais comuns são causadas por alguns fatores como infecção, desidratação, ativação de células endoteliais, ativação de adesão de eritrócitos e leucócitos, ativação da coagulação, desidratação celular, resposta inflamatória, lesão de repercussão e prejuízo do fluxo sanguíneo pela diminuição da biodisponibilidade do óxido nitroso. A vasoclusão aguda, ela pode ocorrer em outros locais, podendo provocar acidentes vasculares cerebrais, que pode ocorrer em até 5% dos pacientes com anemia falciforme. O paciente falcêmico pode apresentar várias complicações e manifestações clínicas. Eu irei falar aqui de algumas. As primeiras são as crises aplásticas, que são mais frequentes nos primeiros anos de vida. São causadas por infecções por parvovírus. Parvovírus é uma doença contagiosa comum em cães. Ela que provoca uma parada passageira na eritropoiese e, como consequência, vai agravar acentuadamente a anemia. Também tem as crises dolorosas, que são complicações mais frequentes e inicia aos 6 meses de vida. São causadas pela obstrução do fluxo do sangue pelas hemácias falsificadas. Também tem acidente vascular cerebral, o AVC. Ele é uma complicação grave que pode ocorrer em qualquer faixa etária, podendo ser isquêmica ou hemorrágica. A isquêmica cerebral na infância está relacionada com estreitamento arterial. Já no adulto, a hemorrágica é mais comum devido a aneurisma arterial e a síndrome de Moyamoya, caracterizada pela presença de neurovascularização cerebral. Essa síndrome, ela acomete o sistema nervoso e também tem a cardíaca, que é causada pela lesão direta do coração, pela anemia falciforme, e que é uma sobrecarga de ferro secundária de transfusão de sangue. Entre outras também, tem a pulmonar, entre outras.
A anemia falciforme é uma doença que sim, pode ser diagnosticada precocemente, desde o nascimento do bebê, quando o médico solicita lá. Teste do pezinho. Dentro dos exames do teste do pezinho, tem o que se chama hemoglobinopatias, que é para poder avaliar se aquele paciente possui alguma alteração nas suas hemoglobinas. Um paciente normal, ele possui a hemoglobina A. Já um paciente falcêmico, ele vai possuir, ao invés da hemoglobina A, a hemoglobina S, como a nossa colega falou anteriormente. Porém, o resultado confirmatório mesmo daquela doença, o médico só vai poder dar depois de mais ou menos uns 4 meses. Que aí ele vai solicitar outros exames complementares, como, por exemplo, ele pode solicitar um eletrograma, que é para poder avaliar a intensidade da cor das hemácias, formato, tamanho, se tem alguma alteração nas hemoglobinas. Pode solicitar também o teste falcêmico, que é para poder ver realmente o formato daquelas hemácias. E também o mais confirmatório para poder completar o diagnóstico é a eletroforese de hemoglobina, que vai sair lá no resultado. Hemoglobina S, que nesse caso é porque o paciente realmente possui uma anemia falciforme. Como eu havia dito, aqui podemos ver o resultado de uma paciente que possui anemia falciforme. Aqui vemos, tá vendo? A hemoglobina S. É justamente essa alteração que dá. É isso aqui que sai no resultado. Se fosse uma paciente normal, não sairia com essa observação de hemoglobina S. Outro exame também que pode dar alterado quando o paciente possui anemia falciforme são os reticulócitos. Eles podem dar elevados, tá vendo? A gente pode ver aqui o valor que deu e tirar pelo valor de referência, tá vendo? Bem acima do normal. Eu vou falar sobre o tratamento da anemia falciforme. O tratamento da anemia falciforme é feito ao longo da vida. Durante todo esse tratamento, são utilizados medicamentos para poder amenizar dor e infecções. Estes incluem antibióticos preventivos que podem ajudar infecções em crianças pequenas. Em alguns casos, a critério dos pediatras. A hidroxureia é um medicamento que ajuda a prevenir episódios de dor. É feito também a transfusão de sangue, vitamina do complexo B, chamada também de ácido fólico. Os médicos também podem utilizar medicamentos diferentes para poder amenizar a dor. Se a dor for intensa, as pessoas podem necessitar de tratamento no hospital. O transplante da medula óssea pode trazer a cura da anemia falciforme. Essa é uma das vacinas utilizada no esquema de vacinação para pessoas com anemia falciforme. É a vacina conjugada contra meningococo C, a vacina anti-influenza e a vacina anti-pneumocócica.